A gente está nessa live porque eu prometi para vocês dicas, porque eu prometi para vocês conceitos que vão ajudar vocês a chegar até lá, certo? Vou até mostrar aqui para vocês só um pouquinho. Eu fiz uma colinha de 3 fundamentos básicos que vão fazer aumentar isso para vocês, tá? Vamos lá, tá aqui. O primeiro deles, 3 formas de você fazer isso. A primeira forma é você aumentar o contato dos hóspedes, aumentar o seu contato com os hóspedes de maneira física, tá? O que é maneira física? Vou dar um exemplo que muitos de vocês acabam não explorando, que é, por exemplo, avaliações. Avaliações, elas podem ser online, mas elas também são essa indicação do boca a boca. Explorar isso, de indicar uma pessoa, incentivar as pessoas, por exemplo, se você indicar, quando a pessoa vir aqui eu vou dar algo a mais para ela, um café da manhã diferenciado, vou oferecer uma condição especial. Você pode criar esse tipo de bonificação, né? E apresentar para que eles façam isso. Então, tipo, se eles têm uma família grande, gostei desse lugar e se eu indicar, ele falar que foi por indicação, vai ganhar direito aí a alguma coisa especial no café da manhã. Vou falar para minha família. Isso é de maneira física. A galera vai falar por você. Você não vai precisar ir e fazer um esforço, tá? Isso é um exemplo de meios físicos. Outras formas você tem de fazer isso. Divulgação na tua cidade. Uma coisa que eu achei bem legal, eu vi em alguns aeroportos, por exemplo, panfletos falando de pousada. É um lugar legal para você colocar isso, um aeroporto, por exemplo. Outra coisa, a Nath fez um post recentemente da galera que colocou isso num ponto de ônibus. E eu até quero fazer uma comparação sobre isso. Você tem que começar a pensar como hóspede. A galera que usa o transporte público já conhece a cidade, então tem muito mais chance dessa pessoa não estar procurando uma pousada. Ela já está instalada, ela já está ali há algum tempo, ela já sabe como fazer. Então, colocar esse mesmo panfleto em um lugar onde passa um ônibus não é tão eficiente do que quando a pessoa vai, por exemplo, no ponto onde tem do Uber. Muitos aeroportos agora tem um ponto específico para pegar Uber. É ótimo você chegar lá e colar um panfletinho. Você separar um dia, por exemplo, ir lá e fazer uma apresentação da tua pousada. Olha, minha pousada é assim, minha pousada é assado. Essa divulgação física funciona. Só que ela não é tão eficiente e acaba que demora um pouquinho, tá? Mas você pode fazer isso e isso vai ajudar você a vender mais. Então, já para essa Páscoa, começa a pensar aí, como que eu vou fazer fisicamente para mim conseguir mais pessoas interessadas no meu negócio, mais pessoas que queiram saber mais do meu negócio. Essa é uma dica, vai lá no aeroporto, acha o lugar onde eles esperam o Uber e cola um panfleto da tua pousada. Dica número 1, beleza? Vamos para a nossa dica número 2. Aumentar a tua interação com os hóspedes na rede social. Na rede social é muito bom você fazer esse tipo de divulgação. Como que você vai fazer isso? Com postagem, tá? A galera acaba fazendo uma postagenzinha hoje, daí faz uma postagem daqui um mês. Eu tô vendo muito Instagram por aí que não tem constância, não tem post de qualidade, não tem post falando, por exemplo, da Páscoa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem de vocês está assistindo a live agora já tem um post lá no feed falando sobre a Páscoa? Manda aqui para mim, eu tenho, tá? Só para a gente saber o volume de pessoas. A maior parte ainda nem começou a fazer postagem para Páscoa. E aí você não está usando a palavra-chave do momento. Por quê? Vamos pensar como uma empresa. A galera que faz marketing, por exemplo, para venda, vai vender, tipo, por exemplo, roupa, vai vender, por exemplo, vamos colocar aparelhos eletrônicos, eles já começam as campanhas deles para os feriados, para as datas importantes, muito antes, tá? Vamos colocar assim,
Natal é um momento onde a galera tipo arrebenta de vender em loja física. Só que eles começam a falar de presente de Natal não uma semana antes do Natal, meses antes do Natal. Começam a anunciar, começam a aparecer para essas pessoas muito antes. Por quê? Porque eles sabem que essa demanda também demora um pouquinho mais. Então, primeiro tópico, fisicamente. Não é tão eficiente, porque você vai ter que estar lá, vai te dar mais trabalho. E vai demorar um pouquinho mais, porque para construir essa imagem vai um pouquinho de tempo. Ponto número 2, redes sociais. Você vai criar os posts, você vai estruturar os posts, vai gerar demanda, vai falar sobre as datas para atrair essa curiosidade. E isso é uma estratégia muito eficiente. A maior parte da galera passa muito tempo no Instagram, por exemplo. Certo? Então, você criar esses posts, gerar essa demanda que você está gerando é ótimo. Só que também demora um tempinho, você tem que ter constância. Não vai acontecer um boom já no teu primeiro post, certo? Então, você precisa começar o quanto antes. Logo, hoje é 19 de fevereiro. Ainda tem um bom tempo para Páscoa, tem mais de um mês aí para Páscoa. Certo? Só que você já precisa começar a criar esses posts desde já. Não adianta você chegar uma semana antes e começar a publicar e daí depois ficar chorando que ninguém viu os teus posts, que não adiantou nada falar da Páscoa. Você tem que começar já. Tá na hora de começar a pensar no futuro. Então, anotem aí, vai fazer essa interação pelas redes sociais. E a última, essa eu até já vou falar antes, ela é muito eficiente e ela também é muito rápida. Aumentar a interação com os hóspedes por meio de anúncio, tá? E essa do meio do anúncio, ela vai levar em consideração 2 fatores, que é o que eu falei para vocês que é o mais importante, tá? O primeiro fator é esse de gerar demanda, certo? Então você vai criar alguma coisa atrativa, seja de dica, seja falando de um pacote de Páscoa, seja falando do que a pessoa vai poder fazer na Páscoa. E, além de tudo isso, ela também vai ir de encontro com a escala. Porque quando você faz um anúncio, o volume de pessoas que você alcança é muito maior do que quando você faz um post no teu Insta. Até a gente estava falando sobre isso no podcast de segunda-feira, tá? Sobre essa quantidade de pessoas, né? Então vamos colocar assim, se organicamente, né, no teu perfil ele vai entregar para 10%, se você tem lá 10 mil pessoas, 1.000 vão ver, certo? Agora com anúncios a conversa muda. Você faz um anúncio e fácil você vai alcançar 3 vezes mais em um dia. Às vezes você vai alcançar 1.000 pessoas em uma semana. Com anúncio você faz 1.000 pessoas em 2 horas. Entendeu? Isso te dá proporção, te dá aumento, faz você escalar o teu negócio, certo? Então essa estratégia de fazer anúncio é o que realmente pode funcionar para você agora para Páscoa. Tá? Então o que vai acontecer? Você vai começar a gerar conteúdo, aí você vai anunciar para essas pessoas. Então pessoas que nunca te viram antes vão entrar no teu funil. E como eu já falei aqui, quanto mais gente está na parte de cima, mais gente chega na parte de baixo, certo? Isso, lógico, quando você tem uma otimização aí do teu funil, que você vai acompanhar esse passo a passo do teu hóspede e não vai deixar ele se perder, tá? Mas eu sei que vocês já fazem isso, pelo amor de Deus, vocês já fazem vendas várias e várias vezes, né? Então, o que é importante em relação a anúncio, tá? Primeiro, vou falar aqui para vocês de pilares de anúncios. Eu gosto de falar assim que, tipo, todo anúncio, ele tem uma dinâmica diferente. É mostrar a imagem e o texto certo para um público certo. E uma dica sobre isso é a seguinte: pensa sempre em o que o hóspede está pesquisando, o que ele está procurando, o que ele gostaria de ver. Facilitar esse passo a passo, certo? Uma forma de facilitar, por exemplo, vamos dizer que o cara queira, saber sobre os melhores passeios aí da tua região. Então ele já decidiu que ele vai para a tua cidade, ele ainda não sabe onde ele vai se hospedar, mas ele está naquela fase que ele quer saber dos passeios, né? Você vai e cria um post lá e fala assim, 3 dicas dos melhores passeios para fazer aqui na minha cidade, por exemplo.
Você está economizando o tempo dele. Muitas vezes esse cara está lá pesquisando 3, 4, 20 sites às vezes para saber qual vale a pena. Aí ele vai lá, pô, mas está desatualizado isso aqui? Ah, mas será que na Páscoa vai funcionar isso aqui? Gera um monte de dúvida. Tem um monte de dúvida nessa época. A galera quer saber dos preços atualizados. A galera quer saber o que fazer atualizado. Quem que vai estar trabalhando. Como que está a situação aí com o Covid. Entendeu? Então, por isso que eu falo. Por exemplo, a Páscoa está chegando. O que você deveria estar fazendo agora? Já se informar quais passeios vão funcionar, quais restaurantes da cidade estão funcionando e já começar a montar post, já começar a mostrar isso para a galera, certo? Aumentar a quantidade de coisa atrativa lá em cima do funil para que eles venham conhecer vocês e baixem. E aí vão chegar lá embaixo e vai aumentar as vendas. Certo? É isso que vai fazer você salvar aí a tua Páscoa. Isso que vai fazer você encher a tua pousada. É você começar a trabalhar em prol de deixar as coisas mais fáceis para o hóspede de vocês. Certo?